A gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, esclarecendo as dúvidas para você que pretende fazer o intercâmbio, universidade e até trabalhar no Canadá, aqui com a gente Vinícius Melo e a Marcélia Melo, que são do Canadá New.net, que estão trazendo essas informações. Inclusive, vocês têm página de acesso para quem quiser tirar dúvidas. Passa aí para a gente. É www.canadanew.net. E se quiser mandar algum e-mail para a gente, é através do info@canadanew.net. Então as informações no site. Isso, www.canadanew.net. E quem quiser informação, info@canadanew.net. E aí as pessoas vão tirando as dúvidas também. Isso. Na prática, a pessoa quer fazer apenas o intercâmbio. Quando é adulto, quando é um adolescente, como é que funciona? Temos documentação? Quanto tempo antes as pessoas devem se planejar? O intercâmbio é bem simples. Quando você vai fazer curso de inglês, principalmente com menos de 6 meses de duração, você vai com visto de turismo. Então, para os jovens a partir de 18 anos de idade, que querem ir fazer um curso de inglês com menos de 6 meses de duração, apenas escolhe a escola que vai fazer o curso, faz uma ficha de aplicação, ou seja, é um formulário com os dados gerais. A gente manda para a escola, orienta como é que a pessoa vai fazer, quais são os procedimentos assim que ele vai precisar para chegar no Canadá. E assim que a escola autorizar a matrícula, ele vai pagar o curso todo. O curso tem que ser pago antes dele iniciar o curso, por exigência do governo canadense. Ele só dá o visto se o curso já estiver pago. No caso do intercâmbio. Principalmente curso de inglês. E com isso eles emitem uma carta de matrícula, uma carta de aceite da escola, que a pessoa vai tirar o visto e vai entrar na imigração canadense com essa carta de aceite da escola, mostrando que já está matriculado na escola canadense. Então, não tem muita burocracia. Você deu uma autorização, algum documento de autorização dos pais? Se, não, por exemplo... acima de 18 anos não precisa de autorização. Abaixo disso precisa de uma carta de custódia. Eles pagam uma carta de custódia, que é quem vai ser o responsável desse adolescente lá no Canadá. Eles podem estar em torno de $215, $220. Mas como é que funciona isso? Por exemplo, quem é que fica responsável por essa pessoa? Como é que funciona isso? Então, o governo canadense tem alguns custodiantes cadastrados. São pessoas que, normalmente pessoas que já têm um histórico de custodiar jovens. E todos os jovens abaixo de 18 anos de idade precisam dessa carta de custódia, ou seja, alguém que vai ser responsável por eles caso aconteça alguma coisa. Então, esses jovens, sei lá, 15, 16 anos, que vão fazer intercâmbio, tem essa pessoa responsável. Então, se eles quiserem sair à noite e dormir fora de casa, da casa onde eles estão hospedados, normalmente esses jovens ficam sempre em casa de família, sob a supervisão de uma família canadense, e para eles saírem, dormir fora de casa, ir para um show, ou ir dormir na casa de um amigo, eles precisam de uma autorização desse custodiante. Esse custodiante vai informar aos pais aqui no Brasil, e os pais aqui no Brasil vão autorizar o custodiante liberar. Então, isso tudo é um processo muito rígido de controle para evitar que aconteça alguma coisa com esses menores lá no país, eles estando sozinhos. Então, nós vimos até alunos daqui de Aracaju que estavam lá, e cada vez que eles precisavam ir num show e sair, ficar um pouco mais fora de casa, o custodiante ligava para os pais deles e dizia: olha, ele está querendo sair, é possível? Então, tudo isso é notificado à família e tudo isso é controlado pelo próprio governo. E quando é universidade? Tem alguma diferença em termos de documentação? Porque aí já são mais de 6 meses. Tem sim. Aí as pessoas já precisam emitir ou o certificado de conclusão de curso do ensino médio, ou se ela já tiver graduação, o certificado da graduação, ou um ou outro. Tem que ser traduzido, né? A gente tem listas de tradutores juramentados, que a gente orienta as pessoas para que elas mandem esses documentos para esses tradutores, para que então a gente possa enviar esses documentos junto com a aplicação para a universidade ou a faculdade. A aplicação, que é um formulário que elas têm que preencher. Então, de documentação é basicamente isso.
né, Vinícius? Tem alguma nota ou exigência, por Exige. exemplo, de alguma nota que você Isso. tenha que ter aqui no seu histórico escolar para poder ter acesso a determinadas universidades? Todas as universidades, elas têm a mesma exigência? Vai depender? Como é que funciona essa procura? Vai depender do curso. Normalmente, cursos, por exemplo, um curso de informática, um curso de administração, a depender do nível do curso da universidade, eles exigem que a pessoa tenha uma média mínima de X em matemática, ou então uma média X em física, a depender do curso que a pessoa vai fazer. Então, se a pessoa não tiver essa média no histórico escolar do ensino médio ou do ensino superior, que já tenha feito o ensino superior, a pessoa tem que passar por um curso de matemática ou física ou qualquer tipo de matéria específica que eles precisem, ou então uma prova que eles passam lá na própria faculdade. Na própria faculdade. Também a questão do nível de inglês. Isso. Todas as universidades e colleges, faculdades canadenses exigem um mínimo de nível de inglês para você poder entrar numa sala de aula de uma faculdade. Porque nunca vai ser a mesma coisa, né? Uma coisa é você ir fazer um curso de inglês, estudar inglês na escola, que você vai estar ali em contato com aquele idioma de uma outra forma, pingadinho ali, 1, 2 horas ali por dia, por exemplo. Outra coisa, você está ali 24 horas com termos que assim não são do dia a dia. Com discussão de projetos. De escolas de idiomas mesmo. Exatamente. Então, quando você vai estar numa escola de idioma, você está ali para aprender o idioma. Então, é diferente quando você está na faculdade, que você não está ali para aprender o inglês. Os professores da faculdade, eles pressupõem que você já saiba a língua. Então, eles não vão aceitar que você esteja no meio da aula sem poder acompanhar a aula porque não sabe a língua. Então, as universidades exigem um mínimo de nível de inglês, pelo menos intermediário. Que é uma pontuação que é dada nesses um teste testes. de proficiência. Tem o IELTS e tem o TOEFL, né? O IELTS, elas exigem em torno de 6, 6,5 de nota. E o TOEFL em torno de 83. Isso tudo vai depender da universidade que a pessoa escolher. Assim, um passo a passo que exige, por exemplo, a preparação para um teste como esse, a data de disponibilização desses testes, que alguns não são realizados em Aracaju. Aqui, às vezes em Salvador, Então, um ano, pelo menos, de antecedência para a pessoa se programar para estudar fora, ou não? Tem casos de universidades que têm uma prova de inglês online. Isso, online. Que a pessoa pode medir o seu nível de inglês pela internet. Então, disponibiliza essa prova online, a pessoa faz, e esse relatório do resultado vai para a universidade. A universidade depois liga para o aluno e faz uma entrevista por telefone, e com isso ele consegue medir, mesmo antes de fazer uma prova de proficiência. Isso significa dizer que as coisas podem ser antecipadas. Havendo essa aprovação nesse caminho aí pela universidade, esse aluno ele não precise fazer esses testes de proficiência? Não precise do IELTS ou do TOEFL. Isso vai depender muito da política de cada college ou de cada universidade. As privadas são um pouco mais flexíveis em relação a essa exigência, né? Então, às vezes, geralmente, as privadas elas têm prova online, a gente libera o link, elas fazem em casa naquele tempo determinado, e depois a escola liga e faz uma entrevista por telefone para testar o speaker, né, a fala daquele estudante. Né? E se ela atingir o nível, ela já entra, ela está aprovada, vai só ter análise do documento e entra no programa. Se ela não atingir, mas se ela não atingir, o que é que eu vou fazer? Não posso mais ir? Não. Lá existem os cursos de inglês chamado PATHWAY. O que é isso? São cursos preparatórios para universidades e para faculdades. Então, a pessoa, às vezes, foi lá nivelado pela prova de inglês, abaixo do que era exigido. Então, a pessoa começa a fazer esse curso PATHWAY e aí, à medida que ela vai passando o tempo, ela vai alcançando os requisitos necessários e quando ela chega na equivalência do IELTS de 6 a 6,5, ela já entra automaticamente no programa sem precisar fazer IELTS ou TOEFL. Para a gente encerrar esse bloco, você estava falando, olha, Dani, geralmente isso aí é mais tranquilo aí nas universidades particulares, porque ela já disponibiliza esse teste aí pela online. Isso. As pessoas podem sair daqui para estudar em universidades públicas lá sem precisar pagar a mensalidade? Não. Todo curso superior no Canadá precisa ser pago. E, ao inverso aqui, no Canadá, as universidades públicas cobram em torno de 2 a 3 vezes mais do que as universidades privadas. Ou seja, é diferente do que a gente está habituado. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo. A gente vai ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.